Vamos agora ver uma etapa importante, que é a utilização de propriedades dentro de um componente. Então, supomos que a gente queira, aqui no exemplo que nós estamos trabalhando, em vez de apresentar esse meu título aqui, apresentar um valor que possa mudar a cada página que eu abra, por exemplo. Nós ainda não estamos trabalhando com várias páginas, né, ou com vários componentes sendo apresentados de forma diferente, mas eu posso querer apresentar esses valores de forma distintas em cada momento. Então, como que eu posso fazer isso? Veja, se nós usarmos os conceitos de data, né, para interpolação de strings ou de números, de variáveis quaisquer, dentro do código, isso vai continuar funcionando nos components. Por exemplo, se eu vier aqui no cabeçalho, criar aqui um data, né, aqui dentro desse export, criar um data, aqui dentro colocar um return, e apresentar esse return aqui, por exemplo, um valor, né, vou colocar aqui título, assim, né? Vamos colocar título. Até vou deixar assim valor mesmo, para depois ficar fácil para te apresentar. E vou colocar assim o valor para ser apresentado aqui, ó, né? O valor para ser apresentado aqui, né? Então, eu vou aqui, ó, apresentar esse valor, né? Agora, como é que eu faço então para que o que venha para cá, esse valor, venha de um outro componente pai que está chamando de componente filho? Porque o que eu tenho então é uma árvore, né? Eu tenho esse app que tem dois componentes filhos, a classe e tem, desculpa, o cabeçalho e o rodapé. Também tem aqui essa div, né? Também tem outros elementos ali dentro. Mas eu tenho esses dois componentes que eu estou chamando, que é o cabeçalho e tem o rodapé, que está sendo também um elemento que está sendo chamado por ele. Como é que eu posso fazer essa informação, então? Então, ao invés de trabalhar com dar, eu trabalho com o conceito de props. Então, ó, eu trabalho com props e eu vou receber um array. Esse props né, essa chave props vai ter, então, como valor um array, que vão ser os elementos que eu quero receber. Eu quero receber valor como uma propriedade, como um props. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, e mandar olhar e ver o resultado, está vazio o meu título aqui, porque a props está vazia. Né? Eu poderia trabalhar de forma um pouco diferente também, mas vou trabalhar assim neste momento. Então, agora aqui na hora de chamar esse cabeçalho, eu posso então chamar o cabeçalho passando o valor igual a um título. Um título qualquer. Assim, pronto. Fiz isso. Se eu voltar agora, né, um valor é igual a um título qualquer. Esse valor está sendo passado como propriedade para o elemento. Então, veja, um título qualquer. Nós vimos que isso aqui é é uma um atributo que eu estou passando, né? Eu chamo aqui, né, um atributo desse meu componente, que lá eu chamo ele de props, né, de uma propriedade, né? E se eu quiser passar então para ele também aqui, ao invés de eu passar para ele essa string fixa aqui, ó, se eu quiser passar para ele o conteúdo de título, né? Se eu quiser passar título para cá e colocar título aqui, ele vai escrever o título lá, né? Então, olha, ele vai escrever o título. Não dá para a gente fazer assim. Nós já vimos que a gente faz isso com associação de atributos. Então, eu posso fazer um vbind aqui, ó, associando no valor o título, né? Então, eu faço isso. A partir de agora, eu tenho a minha lista de tarefas aqui, né? Então, eu fiz um vbind e não passei com o valor. Como é vbind, eu posso colocar só dois pontos aqui, né? Então, nós resumimos isso, certo? Então, ó, se eu coloco só o valor igual, eu estou passando mesmo uma string para ele, título. Agora, se eu coloco um vbind, se eu coloco dois pontos, estou atribuindo ao valor o conteúdo de uma função, de uma propriedade computada ou de uma variável, né, de algum valor, de alguma propriedade que já está definida aqui internamente, né, que no caso é título. Então, eu estou enviando o título para ele estar funcionando. E se eu alterar título aqui, eu também altero o título lá em cima. As propriedades têm essa vantagem de funcionar, né? Então, eu envio uma propriedade para lá e recebo este valor aqui, né? Então, agora eu nem preciso mais ter esse H2 aqui com o título aqui, né? Já fica uma forma muito mais organizada, no meu caso, né? Então, olha só, já tenho essa informação sendo processada e armazenada aqui dentro. Então, com isso, a gente vê o conceito de propriedades, né? Eu poderia, por exemplo, avançar um pouquinho mais esse conceito de propriedades e criar um componente para listar, como essa minha UL aqui, para listar as minhas tarefas. Só listar as tarefas. As tarefas elas estão definidas aqui, ó. Eu só quero listar as tarefas. Então eu vou dar um Ctrl X aqui, eu vou apagar essas tarefas, certo?
vou criar aqui, dentro dos meus componentes, né? Dentro dos meus componentes aqui, ó, eu vou criar um outro componente, um outro arquivo, né, chamado listar tarefas.view. Vou só usar o snippet aqui para criar já o template e vou colar aquela UL aqui dentro. Neste exemplo que a gente está agora, como é que nós trabalhamos, então, com essa minha lista de tarefas? Né? Se eu só mandar interpolar e apresentar ela, eu tenho aqui, eu criei uma lista de tarefas, eu vou voltar agora aqui no meu bloco, no meu arquivo app.view, eu vou importar essa lista de tarefas, então eu vou fazer import listar tarefas from components listar tarefas. Além de eu importar, eu vou também registrar esse listar tarefas. E aqui agora eu vou apagar esse bloco que eu já tinha apagado então aqui de UL, né? Eu tinha apagado ela. E vou então chamar assim, né? Listar tarefas. Se eu só fizer isso, né? Ele colocou duas vezes aqui. Deixa eu apagar esse elemento e apagar este aqui. Pronto, vou salvar. Opa, deixa eu salvar. Prontinho, já tá ok. Ele vai mandar listar as tarefas, mas não tem tarefas nenhuma para ele listar. Por que não tem tarefa alguma? Inclusive, se eu mandar agora inspecionar o elemento, ele vai me dar um erro aqui, ó, no inspecionar elemento, que ele está mandando, ele não tem a tarefas definido lá no componente listar tarefas e está mandando renderizar, né? Está mandando renderizar tarefas, mas ele não sabe o que é tarefas, porque tarefas está definido para nós aqui dentro deste app.view. Aqui eu tenho tarefas definidas, mas lá não. Então, eu tenho aqui também, eu posso passar tarefas por parâmetro, né? Eu posso passar essa informação. Então, veja, eu vou passar aqui, ó, tarefas, né? 2 pontos, tarefas, igual a tarefas. Se eu fizer isso, ainda vai continuar sem funcionar. Vou voltar aqui, ó, ele ainda continua sem funcionar. Por quê? Porque aqui no meu elemento principal, no meu código principal, aqui no meu código principal, eu não estou recebendo essa propriedade, essa props tarefas, né? Estou usando aqui, mas não estou recebendo ela. Então, eu posso fazer aqui uma props, né? E vou colocar, então aqui, tarefas. Agora sim, né? Eu tenho aqui as minhas tarefas definidas. E funcionando tudo perfeitamente bem. Inclusive, se eu mandar adicionar aqui dormir, né? Der um enter, ele vai adicionar também. Porque isso aqui está no programa, no bloco principal, no app.view, né? Se eu inspecionar, eu vou ver ele está no app.view. E isso aqui é um outro component. Tem até, inclusive, um outro elemento aqui que nós estamos utilizando, né? Uma outra extensão, que eu posso apresentar para vocês aqui um uso interessante. Eu estou usando essa extensão aqui chamada View Dev Tools, né, que você pode encontrar no site do Vue, ou até mesmo dentro das ferramentas de extensão do Chrome ou do Firefox. E se eu, então, vier aqui e inspecionar o meu elemento, vou incorporar ele aqui, né, eu vou incorporar ele no lado aqui, né. Aqui vai ter uma última aba chamada aba View, né. Ó, então, aqui eu tenho meu app. Dentro da app eu tenho a cabeçalho. Então, eu consigo ver que tem um valor via props, que é a minha lista de tarefas. Eu tenho meu rodapé, que não tem nada. E tem minhas tarefas, que tem, então, também as tarefas, que é um array, né, sendo apresentado para mim aqui, ó, os valores que foram passados por ele. Né? Então, isso é uma forma interessante que eu tenho de visualizar os meus elementos, né, dentro do meu... da verificação dos meus trabalhos, né, de como é que eles estão. Então, aqui, ó, se eu agora limpar isso e atualizar aqui, ó, tá tudo funcionando sem nenhum erro, tá tudo certinho. Então, esse View Dev Tools ajuda também a gente a entender onde é que estão os componentes, que variáveis eles têm ali dentro, o que eles não têm, como é que eles são organizados, né? Ajuda bastante, então, a trabalhar com a inspeção do código que nós estamos desenvolvendo. Bom, mas voltando aqui no nosso exemplo, eu tenho uma outra forma também de poder receber essas propriedades. Eu posso querer já colocar uns valores a mais, né? Então, eu posso receber isso aqui em forma de um objeto, assim, né? Então, primeiro, vou colocar assim em forma de um objeto organizado. Tarefas é um primeiro elemento que eu quero receber. E aí que eu posso colocar qual é o tipo, né? O tipo dele que eu quero é um object que eu estou recebendo, né? Então, é o tipo dele, né?
está sendo recebido. Também criar um valor padrão para ele. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma função chamada default, e essa função default, né, o que ela vai me retornar? Ela vai me retornar, neste meu caso aqui, um objeto, não vai ser um objeto, vai ser um array, porque é o que ele está esperando ali, né? Um array em que tenha, por exemplo, no título, uma variável chamada lista vazia. Eu vou até colocar aqui um checked, porque preciso neste caso, não tratei aqui se fosse uma lista vazia, não foi tratado, né? Vou colocar aqui ao invés de atividade padrão, vou colocar assim. Atividade padrão. E um checked igual a false. Pronto, ó, eu tenho uma lista vazia aqui, né? E aí, então, se eu tivesse aqui, né, na minha listagem, né, aqui, eu tenho a minha lista de tarefas definida, mas se eu tiver definido ela como vazio aqui, ó, né, tá como vazio ela, se eu deixar a lista de tarefas sendo enviada, como a gente já viu, né, então ele mostra toda a minha lista de tarefas aqui, mas se eu não enviar a lista de tarefas, ele mostra a atividade padrão, um objeto padrão. Então, veja, eu posso criar um meu... Voltando aqui no exemplo do cabeçalho. Eu posso passar como propriedades os valores dentro de um array, assim, vários eles, né? Ou posso, como a gente fez aqui na lista de tarefas, criar um objeto com várias informações, né? Eu quero saber qual é o nome do objeto aqui, né? E depois, qual é o tipo que ele tem, se ele é obrigatório ou não, se ele tem um valor padrão ou não. Eu posso também avançar o uso dessas minhas propriedades.